Agora, continuando um pouquinho aqui no livro de Oséias, Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Ali Deus está falando através do ministério profético de Oséias para Israel. A falta de conhecimento pessoal de Deus é aquilo que fazia destruir Israel. Não porque esse conhecimento ele se achasse fora do alcance deles, mas porque israelitas eles rejeitavam deliberadamente a verdade que Deus lhe revelava através dos profetas. Lembrando que nesse período no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus ele não estava ainda sido derramado sobre toda a criatura. Apenas algumas categorias de pessoas tinham o Espírito Santo. No caso, os reis, os profetas, os juízes. Então, eles não tinham ainda o desenvolvimento da escrita, porque a escrita só foi estabelecida através do profeta Moisés, quando ele ficou cativo lá no Egito, e lá ele aprendeu a escrever, porque até então, antes de Moisés, toda a cultura de Deus, toda a palavra de Deus, era transmitida de geração para geração, de pai para filho. Então, neste período, o povo de Israel, eles rejeitavam a vontade de Deus, a palavra de Deus, através do ministério profético e tudo aquilo que o Senhor orientava para o povo de Israel naquela época, né? E eles rejeitavam pela própria palavra enunciada, pelo dom profético da palavra e também pela palavra escrita, como hoje muitas pessoas fazem hoje, né? Rejeitam as escrituras de Deus. Também, atualmente, não são poucos os cristãos, os crentes, que não conhecem a palavra de Deus. Eles estão sendo destruídos também pelos costumes, pelos conhecimentos mundanos do sistema. Então, por conta de algumas estruturas pré-estabelecidas de pensamentos que Paulo costuma dizer na palavra dos sofismas, daquela mentira que ela ficou enraizada dentro da mentalidade humana, doutrinas, como também diz na palavra, doutrinas de homens e doutrina de demônios, transmutada, caracterizada, enviesada como se fosse a verdade de Deus, a palavra do homem, o conhecimento do homem, a doutrina do homem, o estudo do homem, caracterizado, monopolizado como se fosse a verdade de Deus, que fica embutida na mente humana, e o homem, por não conhecer, por não se dobrar a dura serviço ao conhecimento e à palavra profética do Senhor, acaba perecendo. Porque o conhecimento nada mais é do que a sabedoria. E a verdadeira sabedoria que nós temos, e a gente tem que se absorver, é a sabedoria de Deus. E quando a sabedoria, e ela se depara com a sabedoria de Deus, e quando ela é equivalente, quando ela não é a sabedoria de Deus através da palavra, então ela deve ser descartada. Porque o que tem que prevalecer é a sabedoria de Deus. Porque se a gente não tem a sabedoria de Deus, a gente vai perecer. Se a gente tem a sabedoria transmutada, ou incorporada, ou enroupada, como se fosse a sabedoria de Deus, aí a nossa tendência é a gente perecer, é a gente perder-se no meio do caminho. E da mesma forma como o povo de Israel,
eles não conheciam a palavra de Deus. Atualmente, hoje, tem muitos cristãos também que não conhecem a palavra de Deus, que conhecem doutrinas, costumes religiosos, tradições religiosas, e não conseguem discernir a palavra profética de Deus, não conhece a vontade de Deus, o que a palavra de Deus tem enunciada para a sua caminhada e para a sua trajetória. Então, as pessoas estão vivendo como o profeta Oséias estava dizendo ali para o povo de Israel. O povo vai sendo destruído, e como Jesus também diz assim, sede vós sal e luz deste mundo. Porque para que serve o sal, se não para temperar, para agradar, para ser palatável, para conservar, para curar o povo? Se o sal não tem essas características, ele não serve para a não ser outra coisa, para ser pisado pelos homens. E muitos de nós, crentes, a gente está sendo pisado pelos homens por causa da falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus. E quando a gente pega ensinos, sabedorias, conhecimentos deste regime secular dominado pelo príncipe deste mundo, ou seja, do sistema do mundo, do sistema de entendimento do mundo, e a gente acaba perecendo por falta de desconhecer a Deus, de desconhecer a palavra profética de Deus para essa geração. Deu para você entender um pouquinho? Então, dá uma meditada um pouquinho na sua própria vida, nos seus próprios ensinos, nos seus próprios